Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando São André, Dom Lac, presbítero e companheiros mártires. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Amados e amadas de Deus, Jesus veio da Galileia para Jerusalém. O Evangelho de São Lucas narra o longo caminho de Jesus, desde o capítulo 9, versículo 50, por ali, até o capítulo 19, Jesus vai subindo para Jerusalém. Jesus deve morrer em Jerusalém. O Evangelho de São Lucas é dirigido para Jerusalém. Jesus é o derradeiro profeta, é o Filho de Deus, que deve morrer em Jerusalém. Agora encontramos já Jesus em Jerusalém. Jesus que entra no templo. Amados e amadas de Deus, a imagem do templo. O templo era o centro da vida religiosa para o mundo judaico. O templo era o centro da vida religiosa para qualquer judeu. O judeu ia a Jerusalém, participava do culto no templo em diversas situações. O judeu estava em Jerusalém, na celebração da Páscoa, em outras festas. Os judeus piedosos vinham a Jerusalém. O templo era sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E Jesus então entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. Amados e amadas de Deus, tinha todo um comércio em Jerusalém que girava em torno do templo. As pessoas não traziam às vezes seus animais, moedas eram trocadas no templo, também animais eram adquiridos no templo para o sacrifício. Tinha todo um comércio que acontecia no templo em torno dos sacrifícios que Paulo aconteciam César Costa, no templo. arcebispo de Brasília. Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Amados e amadas de Deus, Jesus denuncia exatamente este comércio que está acontecendo no templo, que acontece no templo, que deturpa o sentido do templo, que deturpa o sentido do culto que deve acontecer no templo. O templo é casa de Deus, o templo é casa de oração. Amados e amadas de Deus, Jesus, ele começa dizendo, minha casa será casa de oração. O templo devia ser isto. O templo é casa de oração. O templo é lugar do encontro com Deus. O templo é lugar da experiência de Deus. Talvez, amados e amadas de Deus, o culto, o comércio no templo tivesse tomado uma proporção que tivesse deturpado o sentido do culto no templo. Talvez o comércio tivesse tomado uma proporção tão grande que tenha deturpado o sentido do templo e o sentido do culto no templo. É isso que Jesus denuncia. Diz o Evangelho, Jesus ensinava todos os dias no templo. Jesus vai ao templo, Jesus ensina no templo. E continua o Evangelho, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Querem matar Jesus. Jesus ensina no templo, Jesus cumpre esse gesto no templo, agora querem matar Jesus. Já tramaram contra Jesus, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, já tramaram contra Jesus, já querem a cabeça de Jesus, querem matar Jesus. E o Evangelho se conclui, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar.
Querem matar Jesus, mas o povo reconhece Jesus. O povo fica fascinado com o ensinamento de Jesus, com a pregação de Jesus. O povo se comove, o povo fica fascinado com a pregação de Jesus. Jesus fala com autoridade, Jesus ensina com autoridade. Amados e amadas de Deus, que nós também não percamos nunca essa capacidade de nos fascinarmos diante daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai realizando na nossa vida no dia a dia. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Santo André Dunlac, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.